seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. No vídeo de hoje, a gente vai explicar um pouco a respeito dos estágios de Nolla, que são de extrema importância para a avaliação do desenvolvimento dentário. Então, a primeira coisa que precisamos saber a respeito desses estágios de desenvolvimento de Nolla é que essa classificação ela só existe para a dentição permanente. Então, a gente não vai estudar essa classificação para estudar a dentição decídua, pois o seu processo de erupção ele pode ser tanto acelerado quanto retardado conforme a perda de seus decíduos. Então, esse processo de erupção ele vai depender da extração, da perca dos dentes decíduos. Então, por essa razão que só existe na dentição permanente. Outro fator muito importante é que nem sempre a classificação dentária irá seguir uma ordem. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 6, 1, 5, 2. Então, às vezes, um dente ele vai estar em um estágio 6, 1, 2, 4, ou 6, 1, 2, 4, 5, 3. Então, isso vai depender muito. Mas, na maioria das vezes, a gente tem aqui, mostrando aqui na imagem, que a maxila ela vai variar de estágio 6, 1, 2, 4, 3, 5 e 7, e a mandíbula 6, 1, 2, 4, 3, 5, 7. Então, o estágio de Nolla, ele não vai seguir a classificação de forma progressiva, 1, 2, 3 e 4. Outra coisa que a gente precisa falar é que os movimentos de erupção dentária, eles vão iniciar no estágio 6, que é o estágio de coroa completa. Então, assim que a coroa está completa, já tem a erupção dentária. E ele vai romper na cavidade oral mesmo, no estágio 9, em que a raiz vai estar quase completa, mas o ápice ainda vai estar aberto. Então, ele começa, a ter ali o seu processo de erupção, iniciando no estágio 6 e erupciona por completo no estágio 9. Bom, então aqui agora a gente vai começar a falar sobre a formação dentária. Então, o estágio de Nolla, ele irá classificar-se pela formação do dente. Então, a função do estágio de Nolla é classificar a formação do dente, de 0 a 10, que a gente vai estudar agora nos próximos slides. E aqui a gente tem algumas características imprescindíveis, porque a gente precisa saber o estágio de Nolla. Primeiro, a estética. Então, a estética é extremamente importante. O alinhamento dentário e a mordida correta. Então, tudo isso vai influenciar na formação do dente, no seu processo de erupção por completo. E também, em outros dentes. Então, o primeiro estágio é a ausência de cripta óssea. Então, a cripta óssea do dente que a gente consegue ver em exame radiográfico, ela vai estar ausente. Então, não tem nem cripta óssea nesse momento. O primeiro estágio já é a presença da cripta óssea. Então, a gente já consegue observar, como é o caso aqui dessa radiografia, uma cripta óssea com um halo radiopaco, que vai estar envolvendo o germe. Então, aqui já tem a cripta óssea. O segundo já é o início da calcificação dentária. Então, já consegue observar o início da calcificação depois dessa presença da cripta. Terceiro, a gente já consegue observar 1/3 da coroa completa. Então, através de radiografias, a gente já vê que a coroa completa, 1/3, que é o estágio 3. No estágio 4, já tem 2/3 da coroa completa. E no estágio 5, a coroa vai estar quase completa. Então, é a partir desse estágio que o dente ele pode começar a iniciar o seu processo de erupção dentária, como a gente viu anteriormente. E até então, ele vem, e começa a erupcionar na cavidade oral, que é a coroa completa. Então, aqui na radiografia, a gente já consegue observar a cripta óssea, o início da formação da coroa. Aqui, 1/3 de formação de coroa, 2/3, 3/3, e a coroa vai estar completa para erupcionar. O sétimo passo é a formação da raiz. Então, no sétimo passo, é 1/3 da raiz completa. No oitavo, 2/3 da raiz completa. E no estágio 9, a raiz vai estar praticamente completa, mas com o ápice aberto. Até que no estágio 10, essa raiz ela vai estar completa. E aí sim, o ápice vai estar totalmente fechado. Mas aí, nesse estágio 10, provavelmente o dente já erupcionou na boca. Só que é claro, gente, que isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, isso vai demandar um tempo. E aqui, o dente já está erupcionado aqui no caso desse segundo molar. E aqui o terceiro molar com a gengiva bem inchada, bem edemaciada, porque provavelmente aqui pode estar próximo do seu processo de erupção.
Mas a gente precisa falar um pouco sobre algumas características importantes que servem, né, para a gente avaliar futuramente em relação à erupção desse dente. Então, por que que a gente precisa saber o estágio de Nola? Porque isso vai depender muito do processo de erupção dos outros dentes. Por exemplo, quando a perca precoce, né, do dente descido, por exemplo, se eu tenho o meu canino, por exemplo, que é para erupcionar, né, para ser perdido de 9 a 12 anos e erupcionar. E ele erupcionou antes, com 6 anos, então teve uma perda precoce daquele dente. E se ele está acima do estágio 7, ou seja, depois da formação de um terço de raiz completa, isso vai acelerar a erupção do dente. Então, isso vai ser um ponto positivo. Só que quando esse dente ele está abaixo do estágio 7, por exemplo, teve uma perca precoce, só que esse dente ainda não está no estágio 7, ele está no, sei lá, estágio 5, então coroa incompleta. Então, vai retardar a erupção dentária e isso pode acarretar em cistos de erupções, por exemplo, que é mais comum de acontecer na dentição decídua, mas também pode acontecer na dentição permanente. Bom, gente, então essa foi a nossa aula bem rapidinha para a gente explicar um pouco, né, a respeito dos estágios de Nola. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Se inscrevam no canal, deixem o like e comentem aí embaixo se vocês têm alguma dúvida. Ou entrem em contato com as nossas redes sociais que está aparecendo aí na tela. Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui e valeu!